Relato 1. O sangue no espelho. Eu sempre fui cético com lendas de escola, mas admito que a minha curiosidade falava mais alto quando o assunto era o banheiro do pátio interno. Ele ficava num anexo antigo, afastado das salas, construído quando o colégio ainda era um convento. O corredor que levava até lá tinha piso de ladrilho hidráulico gasto e vitrais pequenos no alto, que filtravam a luz do fim da tarde em faixas de cor. Quase ninguém usava aquele banheiro. Diziam que a descarga vivia falhando, que a torneira fazia os canos gemerem, que o espelho tinha manchas que nunca saíam por mais que a zeladora esfregasse. Eu achava que era só falta de manutenção. Até o dia em que escrevi uma frase com a mão trêmula sem tocar no vidro. Tudo começou depois de uma aula de educação física. Eu tinha esquecido a garrafa na arquibancada e voltei sozinho para pegar. O resto da turma já estava no vestiário, rindo, batendo portas. Aquela bagunça normal de final de período. Cortei caminho pelo pátio para economizar tempo e passei em frente ao tal banheiro. A porta estava encostada. Do lado de dentro, o som de goteira marcava um compasso lento. Eu podia ter ignorado e seguido reto, mas alguma coisa naquilo me puxou. Talvez fosse o silêncio do anexo em contraste com o barulho do ginásio. Talvez fosse o reflexo das faixas coloridas do vitral tremendo no vidro fosco da janela. Talvez fosse pura vontade de provar para mim mesmo que nada acontecia ali. Empurrei a porta. O cheiro de alvejante mal diluído subiu como um tapa. 2 lâmpadas fluorescentes falhavam intercaladas, criando uma iluminação que dava a impressão de filme mal projetado. Havia 4 pias alinhadas, com um espelho único e largo por cima, dividido em placas antigas que já não se encontravam perfeitamente. Eu me aproximei do espelho como quem se aproxima de uma piscina gelada. Toquei a superfície. Fria. O metal do suporte rangia quando eu encostava sem querer. Não havia ninguém. Só o som da água pingando numa das cubas, com intervalo quase cronometrado. Eu não ia fazer ritual nenhum. Entrei. Lavei o rosto para espantar o suor e a poeira da quadra, e fiquei encarando meu reflexo enquanto a água escorria. A fluorescente da esquerda acendeu por inteiro durante 1 segundo e eu pensei ter visto outra figura atrás de mim, desfocada, com cabelo claro sobre os ombros. Girei o corpo rápido. O corredor das cabines estava vazio, portas abertas, piso liso com marcas gastas. Quando voltei para o espelho, notei que o vapor da água morna tinha nublado a superfície de forma desigual. Um halo oval, como uma respiração, havia se formado bem à altura do meu rosto. Pisquei devagar, mais por cansaço do que por medo. Passei a mão para limpar. A faixa de vidro voltou a refletir nítido. Senti vergonha de mim mesmo. Era isso que acontecia quando a gente começava a acreditar em corredor de boato. Eu estava prestes a virar as costas quando percebi outra coisa. Na faixa do meio entre as placas, o embaçado reapareceu rápido, desta vez desenhando linhas horizontais, como se alguém estivesse escrevendo por dentro. O traço nasceu tremido, ganhou força, parou, recomeçou abaixo, e o que surgiu foi a letra E, depois U, em seguida, um espaço. Aí, A, V, I, S, E, I. Eu avisei. Fiquei paralisado olhando para a frase sem conseguir decidir se corria, se esfregava com o braço, se chamava alguém. O pio longo de um bem-te-vi veio lá de fora, e por 1 segundo me devolveu o mundo. Peguei papel toalha, esfreguei com força. O embaçado espalhou, mas as letras continuavam perceptíveis como rastros de dedo gorduroso. Quando tirei o papel da superfície, a palavra estava nítida outra vez, como se tivesse sido reescrita por baixo da minha mão. A porta rangeu às minhas costas. Virei num reflexo. Nada. O corredor seguiu vazio, mas a luz do vitral tinha mudado de cor. Um tom mais frio de azul tingia o piso. No silêncio entre um pingar e outro, ouvi um arrastar lento vindo da última cabine. O som de um chute leve em algo solto, como se a ponta de um sapato encostasse numa garrafa plástica e a empurrasse de milímetro em milímetro. Chamei. Tem alguém aí? Minha voz soou menor do que eu queria. Ninguém respondeu. O arrastar parou. O gotejo voltou a ditar o tempo. Pensei em ir embora, mas algo em mim exigia entender.
Caminhei até as cabines. A primeira vazia. A segunda, vazia. A terceira tinha um papelão dobrado atrás do vaso e uma moeda antiga de 10 centavos encostada no rodapé, como se alguém a tivesse empurrado com a ponta do pé e esquecido. A quarta, a última, tinha a porta parcialmente fechada. Empurrei com cuidado. A dobradiça gritou. Lá dentro, só um fio de cabelo claro preso no parafuso do suporte da descarga, balançando com a corrente de ar que eu mesmo levantara. A ponta do fio encostava no azulejo e parecia desenhar sem querer o mesmo arco da primeira letra da mensagem. Voltei às pias, sentindo a pele arrepiar de dentro para fora. A frase no espelho permanecia lá, intacta, apesar do vidro seco. Eu avisei. Racionalizei com força. Alguém tinha escrito com batom mais cedo, a zeladora limpou mal, agora o vapor revelou o rastro. Ou então algum engraçadinho passou sabão e a gordura reagia com o embaçado. Repeti as hipóteses como quem recita uma oração, e repeti até acreditar o suficiente para conseguir ir embora. No dia seguinte comentei por alto com o Vinícius, que dividia comigo a mesa de laboratório. Ele riu e disse que aquela frase aparecia de tempos em tempos, desde que a escola era escola. É lenda de manutenção, brincou. Quer apostar que na semana que vem o espelho já trocou de novo e pronto? Ele falava com a leveza de quem nunca olhou a própria sombra, como se ela pudesse encostar. As noites seguintes foram piores. Minha casa ficava perto do colégio, e o banheiro do meu quarto tinha um espelho emoldurado desses de brechó, com manchas antigas no nitrato por trás. Eu evitava encará-lo por muito tempo, mas todo mundo precisa escovar os dentes, lavar o rosto, conferir se o cabelo não ficou colado no suor. Em 3 madrugadas diferentes, acordei com a sensação precisa de que alguém tinha passado a mão pelo vidro. Não era embaçado, porque o chuveiro não tinha sido usado. Era um rastro de dedos que o pano não tirava, embora não houvesse nada visível para limpar. Em outra, jurei sentir um cheiro doce, químico, lembrando cravo e formal. Cheiro de flor velha em água parada. Cheiro que a gente associa à sala fechada de colégio antigo. Voltei ao anexo numa quarta-feira depois da aula de história. Queria provar a mim mesmo que o episódio do espelho era truque e que, vista de perto, a coisa teria explicação. Agora o banheiro estava com uma das lâmpadas trocadas. A zeladora tinha deixado o balde na primeira cabine, metade cheio, com água levemente rosada. Quando me aproximei, vi no fundo uma mancha mais escura, como se algo tivesse sangrado e se diluído. Encostei a borda do balde com o pé para afastá-lo do caminho. A água tremulou e desenhou por um instante as mesmas letras que eu tentava esquecer. Eu avisei. Não era possível. Era só a onda formando sombras no piso. Repeti a mim mesmo que era isso. Fiquei diante do espelho, segurei a respiração e deixei o ar sair devagar para embaçar de leve o vidro. As letras surgiram de novo sem que eu tocasse. Não em cima da antiga faixa, mas na placa ao lado, como se o aviso se deslocasse para me seguir. Eu avisei, repetia o espelho, e eu comecei a pensar em que raios poderia ser o aviso. Aviso de quê? Aviso para quem? Senti uma presença no corredor e, por instinto, falei que já estava saindo. Uma sombra projetou um pedaço de corpo no chão. Mas quando olhei não encontrei ninguém. O eco de solas no ladrilho me atravessou e demorou a morrer. Foi quando escutei uma segunda coisa, mais funda, vinda do dreno da pia. Um som de ar puxado, como se alguém respirasse pela tubulação para não fazer barulho. Cheguei mais perto, inclinei o rosto e o cheiro doce de antes subiu dos canos, mais nítido. O ralo tinha fios de cabelo claro enroscados, vários, e entre eles algo que parecia uma etiqueta de uniforme rasgada com 2 letras bordadas, AM. A escola usa bordado nas camisas do fundamental desde sempre, e uma lista velha na sala dos professores leva tempo para mudar. Naquela noite, em casa, pesquisei no arquivo digital do jornal local. Procurei por casos antigos envolvendo o colégio. Encontrei uma nota de 20 anos atrás, escondida entre pequenos anúncios.
Adolescente encontrada passando mal em banheiro do antigo anexo. Estado grave. Procedimentos de emergência feitos na escola. Transferida para hospital. Outro texto. 3 dias depois, sem foto. Comunidade lamenta a morte de aluna do 8º ano. O nome não era revelado porque os pais pediram discrição. Mas havia menção à cobrança por mudança na supervisão dos anexos e manutenção das instalações. Um professor aposentado escreveu carta curta ao editor. Avisamos. Ninguém escutou. As peças começaram a se encaixar não como certeza, mas como medo. Eu não sabia o que havia acontecido exatamente naquele banheiro, mas a frase que reaparecia como uma ferida insistente parecia vir de uma camada onde o tempo não passa. Voltei mais uma vez na tarde seguinte levando uma toalha grande. Decidi que tiraria o espelho do suporte, forçaria uma explicação técnica, mostraria aos colegas as marcas de gordura, a cola velha, qualquer coisa assim, e enterraria de vez a história. A toalha serviria para proteger minhas mãos do vidro e do metal. O anexo estava ainda mais vazio que de costume. A zeladora cantava longe, no bloco novo. Empurrei a porta, entrei, fechei. Fiquei diante do espelho e respirei fundo, já imaginando as ferramentas de manutenção que eu não tinha e como improvisaria. Foi quando vi atrás de mim, no reflexo, uma menina estacionada entre a 3ª e a 4ª cabines. Cabelo claro, uniforme antigo, gola com vivo azul, mãos juntas na frente do corpo, unhas limpas demais. O rosto não estava nítido, como se houvesse água entre nós. Não virei. Eu só olhei o reflexo, e o reflexo me devolveu uma sensação que é difícil traduzir. Alívio de que alguém, enfim, tivesse me ouvido, e pena de que fosse eu. A frase apareceu sozinha no vidro, letra por letra, agora com um sulco mais pesado que eu, quase senti vibrar no cristal. Eu avisei. E abaixo, pela primeira vez, outra. Escutem. A lâmpada direita falhou. O banheiro escureceu meio tom. No corredor de cabines, uma porta bateu devagar. A menina do reflexo não se mexeu. O pingar da torneira acelerou, como se a tubulação respirasse e prendesse a respiração em seguida. Eu disse em voz baixa que estava ouvindo. Disse que sentia muito por qualquer coisa que tivesse acontecido ali. Disse que podia chamar alguém, levar flores, escrever um nome, registrar um ofício. A minha voz tremia, mas o que eu falava era firme. A água do balde na primeira cabine tremeu sem toque. Um filete subiu pelo lado e escorreu em direção ao ralo. Pelo espelho, vi a menina inclinar a cabeça de leve, como quem tenta acertar a posição para uma foto. A palavra avisei se apagou do vidro como se tivesse sido soprada por dentro, e por um segundo achei que era isso, que eu tinha atendido ao pedido e que a coisa se esvaziaria dali em diante. Virei devagar, disposto a encarar o corredor. Não havia ninguém de corpo presente. Só a toalha sobre a pia, minhas mãos molhadas, o fio de cabelo claro enroscado no dreno, a etiqueta bordada com a M presa entre ferrugem. Escutei passos no corredor externo, vozes de alunos voltando da aula de reforço. O mundo retomou o volume. Abri a boca para chamar alguém, para dizer que o espelho precisava ser retirado, que aquele anexo tinha história de sobra para justificar obra, que ninguém deveria ficar sozinho ali. Antes que eu emitisse som, o vidro rangeu. Não como um estalo de trinca, mas como se alguma coisa do outro lado raspasse a unha devagar. A frase voltou a surgir, curtíssima desta vez, acima da linha do meu queixo. Não deixem. Saí do banheiro empurrando a porta com a toalha sem olhar para trás. Fui direto à coordenação. Falei de manutenção. Usei as palavras tubulação, infiltração, risco de curto. Usei a autoridade do medo para convencer. No dia seguinte, cerraram o suporte e desceram o espelho. Embalaram no depósito do térreo para avaliação. Nunca mais voltou à parede. Os boatos não pararam. Gente jura ter visto uma menina no corredor do anexo antigo nas semanas que se seguiram, sempre parada como se estivesse esperando que alguém escutasse com atenção real. Outros dizem que o espelho no depósito ficou encostado de frente para a parede, mas por causa do reflexo de uma janela, projetava no teto a palavra
Eu avisei em dias de umidade alta. A zeladora, que nunca ri de lenda, me agradeceu quando me viu. Disse que ninguém ouviria se eu falasse do jeito que as pessoas falam do que não entendem. Então era bom ter falado a língua da manutenção. Em casa, meu espelho foi ganhando uma camada de poeira normal de adolescente. Nenhuma frase apareceu de novo. Ainda sinto o cheiro doce às vezes quando o tempo vira, uma mistura de flor vencida com produto barato de limpeza. Quando isso acontece, fecho a torneira com mais firmeza, confiro o dreno, tiro os fios de cabelo que não são meus e repito, só para que o aviso não se perca, eu ouvi. Se alguém me pergunta por que não uso mais o banheiro do pátio interno, eu respondo sem drama que o anexo está em reforma e que as pias novas ficam mais perto do bloco principal. Se insistem sobre a lenda, eu digo que as histórias de escola são sempre exageradas. Por dentro, no entanto, sustento um acordo simples com o vidro. Se um dia alguém, por pressa, por descuido, por curiosidade, acender a luz intermitente daquele anexo e vir a frase reaparecer, que tenha pelo menos quem traduza. Não deixem. Escutem. Eu avisei. Relato 2. A voz dentro da cabine. Eu sempre achei que as histórias sobre a loira do banheiro eram apenas lendas contadas para assustar os mais novos. Desde os primeiros anos na escola, já ouvia os mais velhos repetirem a mesma sequência. Entra no banheiro, apaga a luz, vira 3 vezes, fala o nome dela e espera para ver o que acontece. Confesso que, no fundo, eu morria de medo. Mas o desafio se espalhava tanto entre os corredores que era quase impossível não sentir aquela curiosidade latejando. Foi numa sexta-feira, no fim do expediente, que minhas amigas me convenceram a tentar. A escola estava mais vazia que o normal. Já passava das 6 da tarde, e apenas alguns funcionários ainda circulavam pelo prédio. As luzes dos corredores já estavam mais fracas, e o eco dos nossos passos parecia mais alto do que nunca. A sensação de vazio era desconfortável, mas eu tentava disfarçar com risos nervosos. Entramos no banheiro do 3º andar, o mais antigo, e, segundo os boatos, o mais assombrado da escola. O ambiente era úmido. O cheiro de mofo impregnava o ar, e algumas das lâmpadas piscavam de forma irregular. As paredes de azulejo branco estavam manchadas pelo tempo, e os espelhos, embaçados e riscados, refletiam de forma distorcida qualquer movimento. Era o cenário perfeito para um ritual de coragem juvenil. As meninas ficaram do lado de fora, insistindo que eu fosse a única a entrar na cabine central e fazer o ritual completo. É só falar o nome 3 vezes e esperar, diziam. Se nada acontecer, você prova que é só bobagem. Eu queria acreditar que era mesmo apenas bobagem, mas algo no ar me dizia que não seria tão simples. Respirei fundo, fechei a porta da cabine e me sentei na tampa do vaso, tentando controlar as mãos que tremiam. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo gotejar constante da torneira mal fechada. Comecei o ritual como me ensinaram. Bati a porta 3 vezes, virei o corpo em círculos e murmurei o nome dela cada vez mais alto. Loira do banheiro. Loira do banheiro, loira do banheiro. Por alguns segundos nada aconteceu. Eu quase ri do nervosismo, prestes a sair e debochar das minhas amigas, quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo da cabine ao lado. Era um choro abafado. Minha primeira reação foi achar que alguma aluna havia ficado ali escondida, talvez pregando uma peça. Inclinei o corpo, tentando olhar por baixo da divisória, mas não vi nada além de sombras vagas. O choro continuava, baixo e ritmado, como se alguém tentasse sufocar os soluços. Meu coração disparou. Tem alguém aí? Perguntei, a voz falhando. Silêncio. De repente, o choro se transformou em um sussurro, tão baixo que precisei prender a respiração para tentar entender. Não eram palavras claras, mas soavam como se alguém estivesse repetindo frases rápidas, quase ininteligíveis. Senti um frio subir pela espinha. Apertei os olhos, tentando reunir coragem, e decidi abrir a porta. No momento em que a escancarei, o banheiro inteiro pareceu mergulhar em um silêncio absoluto.
Corri até a cabine de onde o som vinha. Estava vazia. Nenhum sinal de que alguém havia estado ali. As meninas do lado de fora riam, perguntando se eu já tinha terminado. Tentei disfarçar, mas estava pálida. Saí rápido, inventando que não tinha ouvido nada demais. Mas dentro de mim eu sabia que tinha acontecido algo estranho. Achei que acabaria ali. Engano meu. Naquela noite, deitada na cama, ouvi novamente o choro. Vinha do canto do quarto, perto da minha escrivaninha. Abri os olhos e encarei a escuridão. Mas não havia nada. O som continuava, cada vez mais próximo, até parecer que estava ao lado do meu ouvido. Eu cobri a cabeça com o lençol, rezando para adormecer. Nos dias seguintes, o fenômeno se repetiu. Às vezes era choro, às vezes sussurros. Uma madrugada, ouvi nitidamente uma voz feminina dizendo: "Você me chamou." Saltei da cama, tremendo, e acendi todas as luzes. Não dormi mais naquela noite. Meus pais começaram a notar meu cansaço, as olheiras fundas, o nervosismo constante. Tentei explicar, mas eles apenas riram, dizendo que eu estava impressionada demais com essas histórias de colégio. Mas eu sabia que não era apenas impressão. Uma semana depois, fui ao banheiro da escola sozinha, já tentando evitar os comentários das colegas. Enquanto lavava as mãos, vi no espelho atrás de mim algo que nunca vou esquecer. Por um breve instante, uma figura feminina de cabelos longos, rosto pálido e olhos escuros, estava parada dentro da cabine onde eu havia feito o ritual. Pisquei e ela desapareceu. Desde então, nunca mais consegui entrar em um banheiro escolar sem sentir aquele mesmo frio no estômago. O choro, os sussurros, os reflexos distorcidos. Tudo ainda me acompanha. É como se eu tivesse aberto uma porta que jamais deveria ter sido tocada. E até hoje, quando estou sozinha em casa e entro no banheiro à noite, ainda escuto o mesmo choro abafado, vindo de dentro da cabine invisível que me persegue. Relato 3. A porta, que não abriu mais. Sempre achei a lenda da loira do banheiro uma bobagem inventada para assustar crianças. Na minha escola, ela era contada em todo início de ano letivo. Professores fingiam não dar atenção, mas até eles olhavam de forma diferente para o banheiro do segundo andar, como se realmente houvesse algo ali. Esse banheiro ficava afastado, quase sempre vazio, porque já era velho, com azulejos quebrados e encanamento barulhento. A maioria preferia subir até o terceiro andar para evitar aquele lugar. Eu ria dessas histórias, até que um dia, no fim da última aula, um grupo de colegas me desafiou a fazer o ritual sozinho. Disse que aceitaria de olhos fechados. Eu não queria parecer covarde, ainda mais porque todos me olhavam esperando que eu recuasse. A coragem que mostrei naquela hora era só orgulho adolescente. No fundo, meu estômago revirava. Entrei no banheiro. A porta, pesada e inchada pela umidade, rangeu alto quando empurrei. Lá dentro, o cheiro forte de mofo se misturava a uma leve fragrância de água sanitária, como se alguém tivesse limpado às pressas. As luzes fluorescentes piscavam, emitindo um zumbido baixo que aumentava ainda mais a tensão. Dei uma última olhada para trás, mas os colegas já tinham sumido pelo corredor, rindo. Fechei a porta e fiquei sozinho. O silêncio ali dentro parecia vivo. Cada gotejar da torneira ecoava alto, como se fosse uma batida compassada. Respirei fundo e segui o ritual. Bati 3 vezes na porta, apaguei a luz e repeti o nome dela. O clique do interruptor mergulhou o banheiro em escuridão quase total. Apenas uma lâmpada no fundo piscava fracamente, projetando sombras tortas pelos azulejos. No começo, nada aconteceu. Eu até me senti ridículo, mas então ouvi. Passos. Não eram meus. Vinham de trás, lentos, calculados, como se alguém quisesse que eu soubesse que estava ali. Meus músculos travaram. Virei de repente, mas só vi as cabines fechadas e os reflexos quebrados do espelho. Ainda assim, a sensação era de que algo se movia. Ri nervoso, tentando me convencer de que era imaginação. Mas quando disse pela segunda vez, "Loira do banheiro, apareça", senti o ar mudar. O ambiente ficou pesado, como se faltasse oxigênio.
Minha respiração ficou curta. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu coração batendo dentro da cabeça. Decidi sair. Caminhei até a porta e girei a maçaneta. Nada. Ela estava completamente presa. Puxei, empurrei, forcei com o ombro. Nada se movia. Era como se tivesse sido soldada ao batente. Gritei por ajuda. Bati forte com as mãos. Nenhuma resposta. O banheiro inteiro parecia isolado do mundo. Foi então que os passos recomeçaram. Agora vinham das cabines. Um a um, cada som de sola contra o chão se aproximava. Tentei me convencer de que eram ecos dos meus socos na porta, mas no fundo eu sabia. Havia alguém comigo. Olhei para o espelho acima da pia e quase caí para trás. Meu reflexo estava lá, mas atrás de mim surgia uma silhueta. Alta, magra, cabelos longos e claros que desciam até a cintura. Pisquei desesperado e a sombra desapareceu. Corri até a porta, bati com tanta força que meus punhos começaram a arder. Gritei até perder a voz, mas o corredor do lado de fora permanecia em silêncio absoluto. Foi nesse momento que senti um hálito frio no meu pescoço, como se alguém estivesse encostado em mim. Gelei. Não tive coragem de me virar. Só consegui chorar e murmurar, pedindo para sair dali. De repente, a lâmpada que piscava no fundo estourou com um estalo seco. Vidros caíram no chão. O banheiro mergulhou em escuridão total. Me encolhi contra a porta até que, sem aviso, a maçaneta girou sozinha. A porta abriu com violência e eu caí no corredor. Um professor que passava me ajudou a levantar. Minha respiração estava descontrolada. Meu corpo tremia. Expliquei tudo em atropelo, mas ele não acreditou. O que me destruiu foi o que ele disse em seguida. Segundo o relógio da parede, eu tinha ficado lá dentro por mais de 2 horas. Para mim, não tinham se passado mais que 15 minutos. Fui para casa tentando esquecer, mas na madrugada seguinte acordei com um barulho na porta do meu quarto. 3 batidas secas, idênticas às que eu mesmo fiz no banheiro. Corri para acender a luz e vi na maçaneta 3 arranhões fundos, vermelhos, como se unhas afiadas tivessem marcado a madeira. Desde então nunca mais entrei sozinho em um banheiro escuro, e toda vez que apago a luz do meu quarto, me pergunto se em algum lugar aquela porta ainda continua trancada, e se a sombra loira está esperando a próxima pessoa bater 3 vezes. Relato 4. O espelho quebrou sozinho. Eu estudava em uma escola pública que ficava no centro da cidade. Um prédio antigo que já tinha passado por várias reformas ao longo das décadas, mas que ainda carregava aquele cheiro de mofo misturado com produtos de limpeza baratos. Os corredores eram compridos, as salas altas e os banheiros, sempre comentados pelos alunos, eram o lugar mais temido de todos. Não havia estudante que não tivesse ouvido falar da loira do banheiro. Tudo começou em uma sexta-feira à tarde, quando a turma inteira estava inquieta. Era dia de prova, mas, como sempre, a tensão fazia alguns buscarem maneiras de quebrar o clima pesado. Foi quando um dos meus colegas, o André, sugeriu que fôssemos até o banheiro do 3º andar, o mais antigo da escola, e fizéssemos o famoso ritual da loira do banheiro. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade que eu não conseguia controlar. Éramos em 5. Eu, André, Camila, Mariana e Felipe. Descemos os corredores vazios, os sons da escola diminuindo à medida que nos afastávamos das salas. Quando abrimos a porta do banheiro, um vento frio atravessou o espaço, mesmo com as janelas todas fechadas. As lâmpadas piscavam, como se estivessem prestes a queimar, e o silêncio só era quebrado pelo gotejar de uma torneira mal fechada. André assumiu a liderança. Ele parecia mais empolgado que assustado. Seguindo a lenda, apagamos a luz, batemos 3 vezes na porta do banheiro e, diante do espelho manchado pelo tempo, dissemos em voz baixa: "Loira do banheiro, apareça." Por alguns segundos nada aconteceu, apenas o reflexo trêmulo de nossas próprias sombras. Camila riu nervosa, Mariana segurou minha mão e eu tentei fingir que estava calmo. Foi então que o som ecoou. Um estalo seco, forte, que fez todos nós darmos um passo para trás.
O espelho à nossa frente começou a trincar sozinho. Primeiro uma linha fina, como uma rachadura discreta no canto superior, depois outra e mais outra, até que uma rede de fissuras se espalhou pelo vidro, como se algo do outro lado tentasse atravessar. O pânico tomou conta de nós. Felipe jurou que tinha visto um vulto loiro atrás do reflexo, mas ninguém ousou confirmar. Saímos correndo, empurrando a porta com tanta força que ela bateu na parede. Voltamos para a sala sem falar nada, tentando nos convencer de que aquilo tinha sido apenas uma coincidência. Talvez o espelho estivesse velho demais. Mas naquela noite, em casa, as coisas começaram a mudar. Eu estava deitado na cama quando ouvi 3 batidas secas na porta do meu quarto. Pensei ser meu irmão, mas quando levantei, não havia ninguém ali. Voltei a dormir, mas os sonhos me assombraram. Eu estava novamente no banheiro, olhando para o espelho quebrado, só que agora meu reflexo não me obedecia. Ele sorria, mesmo quando eu não sorria. Nos dias seguintes, cada um dos que participaram começou a viver situações estranhas. Camila contou que acordava com marcas vermelhas nos braços, como se mãos a tivessem segurado com força. Mariana ouvia passos atrás dela quando voltava sozinha para casa. Felipe jurava sentir um cheiro de perfume forte, como de flores murchas, toda vez que entrava no banheiro de casa. Eu, por outro lado, comecei a perceber que o espelho do meu quarto estava diferente. Pequenas rachaduras começaram a surgir, do nada, mesmo sendo novo. À noite, eu via o reflexo tremer, como se algo se mexesse atrás de mim. Em uma das vezes, tive a sensação clara de que uma sombra loira estava no canto do quarto, imóvel, apenas observando. As coincidências ficaram ainda mais perturbadoras quando descobrimos que o espelho do banheiro da escola havia sido retirado no dia seguinte ao nosso ritual. Um funcionário disse que ele tinha caído sozinho durante a madrugada e se despedaçado no chão. Ninguém soube explicar como aquilo aconteceu. O tempo passou, mas as marcas ficaram. Nunca mais conseguimos falar daquele dia sem sentir arrepios. Até hoje, cada vez que olho para um espelho em silêncio absoluto, sinto medo de que ele volte a trincar sozinho, e que dessa vez, o que estiver do outro lado não se contente apenas em observar. Relato 5. O sumiço no banheiro. Na minha escola, ninguém levava a sério a história da loira do banheiro. A maioria ria, dizendo que era só lenda inventada para assustar os mais novos. Eu também ria, até a noite em que aceitei participar do desafio que marcou a minha vida. Era época de feira cultural, e eu e meus amigos tínhamos ficado até mais tarde organizando as salas. O colégio já estava quase vazio, só alguns professores conversando no pátio. A ideia veio do nada, como uma daquelas provocações que surgem quando o silêncio do prédio parece maior do que deveria. Vamos ao banheiro do 3º andar, o mais antigo, sugeriu o Marcos, meu colega de grupo. Aquele banheiro ficava num setor praticamente abandonado, onde antes funcionavam as salas de artes. Eu já tinha ouvido falar de coisas estranhas ali, vozes, portas batendo, gente jurando ter visto reflexos que não eram seus. Mas cercado de amigos, concordei. Subimos em 4, rindo alto para disfarçar o medo. O corredor estava escuro, só a luz fraca da lua entrando pelas janelas quebradas. O banheiro tinha azulejos antigos, alguns rachados, e um espelho enorme manchado pelo tempo. O ar era pesado, úmido, e havia um cheiro estranho como de encanamento velho misturado a produto de limpeza barato. Foi decidido que eu entraria primeiro. Eles ficariam na porta, olhando, para garantir que eu não fugisse antes da hora. Lavei as mãos, olhei para o espelho e, tentando parecer corajoso, disse o nome dela 3 vezes. Minha voz ecoou baixa, como se o espaço sugasse o som. Meus amigos riram nervosos, gritaram para eu repetir mais alto. Fiz de novo, desta vez batendo levemente na porta da cabine, como mandava a lenda. Foi nesse instante que tudo mudou. O riso deles parou de repente. O banheiro ficou mais frio, como se alguém tivesse aberto uma janela inexistente. O espelho começou a embaçar sozinho, mesmo sem vapor de água quente. Eu não conseguia mexer os pés. A maçaneta da última cabine girou devagar, sem que ninguém estivesse ali.
Gritei pelos meus amigos, mas eles não responderam. A sensação era de que o banheiro tinha me engolido, como se eu tivesse atravessado uma camada invisível. O relógio no meu pulso marcava 21h14 quando entrei. A última coisa que lembro foi o som de um grito abafado, que podia ser dos meus colegas ou de outra pessoa. Quando acordei já era manhã. Eu estava sentado no chão, encostado na parede, o espelho à minha frente limpo e intacto, como se nada tivesse acontecido. Corri para fora, desesperado, e encontrei um professor que me olhou assustado. Disse que meus colegas tinham ido embora horas antes, jurando que eu tinha desaparecido dentro do banheiro. Eles afirmaram que ouviram meu grito, abriram a porta e não me encontraram. Procuraram pela escola inteira, mas ninguém me achou. O mais estranho é que, para eles, eu havia sumido por menos de 5 minutos. Para mim, passaram horas dentro daquele lugar. Até hoje não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa me atormenta. Todas as manhãs, quando olho no espelho do meu quarto, sinto como se algo estivesse observando de volta, esperando que eu invoque novamente. Final. Se esses relatos fizeram você se lembrar dos banheiros da sua escola e daquela sensação estranha de estar sendo observado, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém próximo já tenha vivido algo parecido e nunca teve coragem de contar. Aqui, cada relato é mais do que uma lenda urbana. É um lembrete de que algumas histórias são perigosas demais para serem repetidas. Inscreva-se.